Rodolfo Landim começa a sofrer derrotas políticas por apoiar Rodrigo Dunches de Abranches. Os bastidores do Flamengo são tão importantes quanto aquilo que vai acontecer dentro de campo. Mas você não vai ficar sem as informações do que vai acontecer dentro de campo, não. Nesse vídeo aqui, além de trazer a bagunça política que está acontecendo hoje nos bastidores do Mengão Queridão, também vou trazer para vocês as prováveis escalações de Cuiabá e Flamengo que jogam hoje no Maracanã às 20 horas. Também vou falar sobre a arbitragem, que é um assunto polêmico que vem nos prejudicando a cada jogo. Vou falar ainda sobre a venda do Wesley para o Bournemouth da Inglaterra e a provável chegada do Kelvin. Vocês perguntaram no último vídeo que eu gravei sobre isso, por que vender e comprar pelo mesmo valor? Não há ganho financeiro nisso. Não faz sentido nenhum, correto? Nem tanto. Eu vou explicar tintim por tintim para vocês de tudo que está acontecendo no Mengão Queridão. Olha só, a política é necessária. A política tem que ser informada para vocês entenderem o contexto daquilo que vai acontecer no Flamengo nas próximas eleições. Aliás, as eleições acontecem no final desse ano. Rodolfo Landim já teve 2 mandatos consecutivos, portanto, não pode se candidatar a um terceiro mandato, apesar dele ter tentado manipular essa situação, ganhando pelo menos mais 1 ano de mandato, coisa que não passou no Conselho Deliberativo há cerca de 3, 4 meses atrás. Então, ele é obrigado a se retirar do quadro da presidência do Flamengo. E ele está tentando fazer o seu substituto, contrariando tudo o que ele ouviu nos últimos anos. Ele vem apoiando Rodrigo Dunches de Abranches. Rodrigo Dunches de Abranches é uma figura emblemática dentro do Flamengo. Seu pai foi presidente rubro-negro e ele vem há algum tempo trabalhando internamente no Flamengo. Na gestão Rodolfo Landim, ele é o vice-presidente geral desde 2019 e também vice-presidente jurídico do Flamengo, um dos advogados mais conceituados do meio do futebol. Mas é meio que ridicularizado pelos oponentes rubro-negros. Ao invés de gozar da moral que o Rodolfo Landim tem, moral e respeito que o Rodolfo Landim tem, Rodrigo Dunches de Abranches, por várias e várias vezes, foi ridicularizado por dirigentes do Palmeiras, do Atlético Mineiro e outras equipes rubro-negras. Chegou a ser chamado de bobo da corte pelo presidente Sérgio Coelho do Atlético Mineiro. Isso porque Rodrigo Dunches sempre foi muito ativo nas redes sociais, rebatendo os adversários em várias situações ocorridas entre Flamengo e os próprios adversários. De um tempo para cá, Rodrigo Dunches tem ficado mais quieto nas redes sociais, tem dado menos motivos para os adversários debocharem ou contradizerem suas declarações, principalmente na rede social X, antigo Twitter. E tem mudado sua postura internamente também dentro da Gávea. Antes, um cara mais sisudo e sério, agora ele dá alegria e sorrisos nos bastidores do clube. Abraça, para conversar, cumprimenta, atitudes que antes ele não tinha. Passava um aspecto de ser um cara muito compenetrado, muito introvertido e muito preocupado. Por causa dessas características, o principal grupo apoiador de Rodolfo Landim nas últimas 2 eleições, o FAT, Flamengo acima de tudo, não expressou imediatamente o seu apoio a Rodrigo Dunches de Abranches. Eu venho informando para vocês que o FAT, Flamengo acima de tudo, é o maior grupo político dentro do Flamengo. Se você quer ser presidente do Flamengo, você precisa ter a FAT do seu lado. Os caras levam cerca de 700 votos em cada eleição. Se tirarmos os 700 votos da FAT na última eleição que aconteceu no Flamengo, o Rodolfo Landim cairia para a 3ª colocação entre aqueles que competiam pela presidência do Flamengo. Então é um grupo muito importante. E o Rodrigo Dunches de Abranches não tem uma boa entrada na FAT. Tanto é que os caras não expressaram o apoio ao Rodrigo Dunches de Abranches. Eles estão realizando a confecção de um PDG, plano de governo. E aquele candidato que se comprometer a executar o máximo de situações colocadas no PDG do FAT será o candidato que será apoiado pelo grupo. Marcos Braz, o próprio Rodrigo Dunches de Abranches e o Maurício Gomes de Mato são pertencentes a esse grupo, mas participam muito pouco dos eventos e das reuniões do Grupo FAT, portanto não são considerados pela maioria dos membros da FAT como sendo membros integrantes do grupo, por isso não gozam do apoio imediato da FAT.
Já o BAP é o preferido da FAT para vir presidente a partir dos próximos anos. Converso com pessoas do grupo e o que eles me dizem é o seguinte: o BAP é elitista, ele é grosso, mas ele é direto. Você sabe exatamente aquilo que o BAP pensa, porque ele fala na tua cara. E ele não se importa também de ser taxado de elitista, de grosso. O negócio do BAP é falar a verdade e colocar o Flamengo sempre à frente de tudo, até à frente dos seus torcedores. Se ele não concorda, se ele está certo que uma situação tem que ser tomada a favor da instituição, ele não está nem aí quem ele tem que atacar. Ele vai ser pró-instituição Flamengo. O que é muito bom se a gente partir do princípio que o Flamengo tem que vir como prioridade sempre mesmo. Mas ele esquece muitas vezes que ele atinge diretamente ao torcedor para conseguir alcançar esses objetivos. Mas ainda assim, ele está sempre privilegiando os interesses do Flamengo. Por isso, esse grupo gigantesco que existe dentro do Flamengo hoje, que é capaz de mudar as eleições, tende mais para o lado do BAP do que para o lado do Rodrigo Nunes de Abranches. E o Landim sabe disso desde a última eleição, porque o Landim não queria vir candidato na última eleição e foi convencido pela FAT a vir porque eles não apoiariam o Rodrigo Nunes de Abranches. Ainda a questão do Marcos Braz. Todos estão saturados e de saco cheio dos mandos e desmandos do Marcos Braz. E o Marcos Braz só se perpetuaria em algum comando na linha de poder do Flamengo se Rodrigo Nunes de Abranches vier como presidente e for sancionado presidente no próximo triênio. Se vier uma alternativa, Maurício Gomes de Matos, BAP ou Flávio Willermann, que deve vir apoiado por Eduardo Bandeira de Mello, Marcos Braz não teria espaço no comando do futebol. Dentre todos esses que eu falei, BAP hoje é a preferência da torcida rubro-negra, mesmo sabendo de todos os problemas elitistas que o BAP tem. Ele também é tido como o cara certo para dar continuidade no projeto de construção de estádio do Flamengo. Apesar do Rodolfo Landim dizer que o Rodrigo Dunches é aquele que mais participou de tudo que está acontecendo dentro do Flamengo, Rodolfo Landim sabe que o BAP não só vislumbra, visualiza, como participa delegando e ainda dando conselhos a Rodolfo Landim sobre tudo aquilo que aconteceu até agora. Landim está tão no desespero para tentar fazer o Rodrigo Dunches o seu substituto que mudou até regras para a aquisição de ingressos com os associados do Flamengo. Antes, os associados do Flamengo tinham o mesmo privilégio do que o menor nível de sócio-torcedor do Flamengo na aquisição dos ingressos. Agora, eles têm o primeiro nível, o nível diamante, do sócio-torcedor diamante, para conquistar ingressos. Por que desta mudança nesse tempo tão próximo das eleições? Para poder cativar o associado e falar, olha, comigo aqui eu tô dando essa mordomia para vocês, então na hora das eleições lá, bora retribuir votando no Rodrigo Dunches. Se eles não usarem a máquina a favor, Rodrigo Dunches não ganha essas eleições. Rodolfo Landim vem candidato a presidente do Conselho Deliberativo e ali ele não deve ter problema nenhum. Mas Fabrício, por que é um problema para o Rodolfo Landim ter o BAP na presidência e não o Rodrigo Dunches de Abranches? Porque o BAP tem opinião própria, assim como Eduardo Bandeira de Mello, BAP não se sujeitaria aos mandos e desmandos do Rodolfo Landim, o que não parece ser verdadeiro com o Rodrigo Dunches de Abranches, que é fiel escudeiro do Rodolfo Landim e teria mais facilidades de concretizar e de se unir às decisões do deliberativo presidido pelo Landim do que o próprio BAP. Ambos têm muitas opiniões. BAP e Landim são caras de personalidade forte. Apesar de concordarem na maioria das coisas, ali pode haver uma concordância que Landim não teria mais o poder que ele teria caso o Rodrigo Dunches de Abranches seja eleito presidente do Flamengo. E as coisas convergem para que Rodrigo Dunches de Abranches perca cada vez mais apoio entre aqueles que hoje estão fazendo parte da gestão do Flamengo. Rodrigo Tostes, que é um dos melhores na área de finanças, ele e Valim Vasconcelos são dois caras maravilhosos na área de finanças, vai deixar o comando da vice-presidência financeira do Flamengo. Ele não pediu demissão porque ele não tem um cargo remunerado, ele é vice-presidente financeiro, então ele não pode pedir demissão, ele pode pedir exoneração. Eu gosto de falar tudo certinho para vocês entenderem. Vice-presidente do Flamengo não se demite, se exonera, porque eles não recebem, não são profissionais que recebem, apesar de realizar trabalhos maravilhosos. O Rodrigo cansou de vetar o Marcos Braz
em muitas situações que o braço colocaria o Flamengo em risco financeiro. É ele, o braço direito do Rodolfo Landim, em todas as tomadas de decisão. Ele inventou, por exemplo, dentro do Flamengo, uma coisa que parece óbvia, mas que ninguém fez, que foi a situação do custo-benefício para se contratar jogadores e também para se renovar com jogadores do elenco. Ele é o responsável por segurar as finanças equilibradas do Clube de Regatas do Flamengo. E ele pediu, nesta sexta-feira, exoneração do cargo de vice-presidente financeiro do Flamengo, porque vai apoiar o Luiz Eduardo Batista, o BAP. Então, como ele vai apoiar o BAP e não o Rodrigo Dunches de Abranches, ele deixa a gestão de Rodolfo Landim, que vai se enfraquecer muito daqui até o final do ano, porque muitos nos bastidores do Flamengo são contra Marcos Braz, são contra Rodrigo Dunches de Abranches e vão começar a pipocar saídas do Flamengo em apoio a Luiz Eduardo Batista, o BAP. Eu fiz enquetes tanto no Resenha Rubro-Negra, aqui, quanto também no Twitter. Essas enquetes ainda estão rolando neste exato momento, perguntando sobre quem seria o melhor presidente para o Flamengo caso você, torcedor rubro-negro, pudesse votar. Até o presente momento, aqui no Resenha Rubro-Negra, já votaram 2.300 pessoas. O BAP é o primeiro colocado com 39% das preferências. Um candidato indicado pelo Eduardo Bandeira de Mello é o segundo colocado com 34%, muito provavelmente virá aí o Flávio Willerman. Na terceira colocação vem o Rodrigo Dunches de Abranches com 24% e na última colocação Maurício Gomes de Matos com 2%. Pessoal, entre Maurício Gomes de Matos e o Rodrigo Dunches, repensem, porque o Maurício Gomes de Matos é um cara pró-torcida, sempre esteve do lado do torcedor rubro-negro. O negócio do Maurício Gomes de Matos é a torcida rubro-negra. E ele vem na última colocação com apenas 2% da preferência rubro-negra. Não faço partido de nenhum deles enquanto eu não ver o PDG de cada um deles, o plano de governo. Vendo, vou dar minha opinião aqui e também lá no jornal O Dia, para você, torcedor rubro-negro, que vota ou não, poder sentir aquilo que pode estar acontecendo no Flamengo. Esse é os bastidores do Flamengo agora. São os bastidores que fazem dentro de campo acontecer ou não. Então é importante eu parar para contar para vocês aquilo que está acontecendo, para vocês saberem, sem nenhum tipo de partidarismo, porque tem muita gente aí que tem partido, que está afiliada a partido dentro do Flamengo, a grupos políticos dentro do Flamengo. Eu não estou, graças a Deus, e jamais estarei, para poder ter a idoneidade de falar a verdade para vocês. Aqui no canal, vocês sabem, a verdade vai ser dita, doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos. E é por isso que eu aproveito esse momento aqui para pedir para você se inscrever no nosso canal. Se você ainda não está inscrito, o momento é agora. Se inscreva, fala para os seus amigos para eles virem aqui, para eles poderem saber de detalhes que talvez eles só vão encontrar aqui. Que aqui a gente fala a verdade. Então chama geral para vir se inscrever, nós estamos muito próximos aí da marca de 158 mil. Ajuda a gente a chegar nesse sábado nessa marca. Além do que, eu preciso que você curta, compartilha e comente os nossos vídeos. Tô contando com vocês, tá? E antes da gente tocar o barco para a gente poder falar sobre a saída do Wesley e a chegada do Kelvin, eu quero falar para vocês sobre o jogo de logo mais. Hoje tem jogo do Mengão. Hoje tem jogo do Mengão. Flamengo e Cuiabá jogam hoje às 20 horas no Maracanã. O Flamengo do técnico Tite deve ir a campo com o número 1, o melhor goleiro do Brasil e da América do Sul, Rossi. 43, Wesley se despedindo do Mengão, podendo fazer até a sua última partida hoje, tá? Fabrício Bruno e Davi Luiz no miolo de zaga, com o meia dúzia, Ayrton Lucas na lateral esquerda. Alan, que tá aí pendurado com 2 cartões amarelos, é o camisa número 21. 5, Eric Pulgar, deve iniciar a partida hoje. 8, Gerson, fechando o meio de campo rubro-negro com um dos melhores capitães dos últimos tempos. Na direita, Luiz Araújo com a 7, na esquerda, o penduradíssimo Bruno Henrique com a 27 e o Pedro deve retornar ao comando de ataque rubro-negro, uma vez que ele não está sentindo mais dores na perna. A equipe do Cuiabá, do técnico Petit, vem num 3-4-3, com Walter, número 1 no gol, 34, Bruno Alves, 4, Marlon e 33, Alain Empereur, formando o trio de zagueiros, Matheus Alves, número 2 na lateral direita, 23 por conhecido Ramon da nação rubro-negra na lateral esquerda, 2 meio-campistas, 27 Denilson, 30 Lucas. Aí na frente, na ponta direita, o 7 Jonathan Cafu, 25 na ponta esquerda o Clayson e
o Isidro Pita, camisa número 9, esse cara é o bicho, hein? A quantidade de gols que ele perdeu no último jogo ali foi uma festa, mas o cara tem faro de gol. O Flamengo tem que ficar de olho no rapaz. Aí nós temos a transmissão, hoje apenas nos canais Premier, e a arbitragem de Rodrigo José Pereira de Lima. Ele apitou Palmeiras 0, Flamengo 0, quando distribuiu 8 cartões amarelos, 4 para o Palmeiras, 4 para a equipe do Flamengo. É um árbitro muito elogiado pelo Abel Ferreira. Aliás, o Abel Ferreira rasgou elogios a ele uma semana, na outra semana ele foi transformado em árbitro FIFA. Ele que é do Pernambuco. Também se envolveu em polêmica com o Hulk. É um desafeto declarado do Hulk. E raramente volta a apitar jogos do Atlético Mineiro. Isso prova a força que o Atlético Mineiro tem nos bastidores da CBF, coisa que o Mengão queridão não tem. Pergunto pra vocês, boa escalação do Flamengo pro jogo de hoje? Já vou logo mandando meu placar aqui, tá? É 3-0 pro Mengão hoje, que vai ter casa cheia lá no Maracanã novamente. E hoje a seleção brasileira vai vencer a equipe do Uruguai e na segunda-feira nós já teremos de volta Arrascaeta, Vinha, Varela e Nicolás de la Cruz para jogar na quinta-feira no Maracanã contra a equipe do Fortaleza. Sinto muito, adoro a seleção do Uruguai, sou fã número 1 do Marcelo Bielsa, mas eu sou Mengão. A derrota do Uruguai privilegiará o Flamengo no retorno dos seus principais jogadores e é assim que eu vou. Vou até vestir a camisa da seleção brasileira hoje para torcer pro Brasil. Vou gastar o meu gogó todo com a seleção brasileira e Zé Fini. Em prol do Flamengo, eu torço até para a seleção da CBF. Bom, agora é hora da gente falar do Wesley. Mas antes da gente falar do Wesley, eu quero falar para vocês sobre a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. E para você que clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado agora, você vai estar concorrendo ao manto sagrado. Além de conseguir aquela grana para poder resolver seus problemas, suas pendências financeiras, você ainda vai estar concorrendo ao manto sagrado. Então vai dar mole porque vai juntar a fome com a vontade de comer. Até rimou. Clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, no comentário fixado, e fale hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. Mas na hora que você clicar, fala assim, olha, eu tô vindo pelo canal Resenha Rubro-Negra do Fabrício. Eu quero participar do sorteio do manto sagrado. E Zé Fini, você vai estar participando do sorteio. Valeu? Nação, o Wesley está perto de sair do Flamengo. O Flamengo e Barnemalt estão nos finalmente para se acertarem pela contratação do lateral direito, que inclusive pode estar fazendo o seu último jogo hoje contra a equipe do Cuiabá. A expectativa é que as coisas se resolvam bem rapidinho para o Flamengo poder vender o atleta, porque o atleta quer sair e o Mengão queridão possa trazer o seu substituto. E hoje, o substituto preferido da diretoria rubro-negra é o Kelvin, que vocês estão vendo aqui do lado. Imagens e dados sobre o lateral direito, formado nas categorias de base do Atlético Paranaense, que hoje está jogando no CSKA Moscou. O Kelvin tem contrato até junho de 2028 lá, não seria uma contratação simples. Hoje, o CSKA está pedindo 9 milhões de euros no atleta. E o Flamengo quer para si 9 milhões de euros na venda do lateral direito Wesley. Falei nisso no meu último vídeo e algumas pessoas falaram assim, não faz sentido o Flamengo vender por 9 e comprar por 9. Faz sentido sim, Nastão. Vou explicar por quê. A questão do Flamengo na lateral direita não é ganhar dinheiro em cima do Wesley. Apesar do que, o Flamengo vai colocar algumas cláusulas contratuais na ida do Wesley para o Flamengo poder ganhar em cima do desempenho do Wesley lá no Bournemouth. Além do que, o Flamengo está negociando para poder ficar pelo menos com 10% nos direitos de revenda do Wesley. Ou seja, se o Bournemouth vendeu o Wesley, o Flamengo ainda pegaria uma grana lá na frente. Então os 9 milhões de euros que o Flamengo ganharia agora poderiam se transformar em muito mais milhões de euros, dependendo do desempenho do atleta e também dependendo de uma futura venda. Então tudo isso está linkado. Vendeu por 9, o Flamengo pretende buscar o Kelvin, que o CSKA também pede 9 milhões de euros. O Kelvin está apaixonado com a ideia de poder defender o rubro-negro. E, nação, ainda que fosse 9 de lá e 9 de cá, ou seja, ficasse 0-0, o Flamengo ganharia muito na questão técnica. O Kelvin é muito superior ao Wesley hoje. Então, mesmo que zerasse, o que não é o que vai acontecer, a questão de venda e compra, o Flamengo ainda ganharia na questão técnica, porque o Kelvin é muito superior ao Wesley jogando bola hoje. Pode ser que o Wesley cresça, fica muito melhor, vire lateral de seleção brasileira, claro que pode,
Mas hoje o Kelvin é muito mais jogador que ele, mas é muito mesmo mais jogador que ele. E tem apenas 23 aninhos. Então o Flamengo espera terminar as negociações com Wesley, que não é só um caso dos 12 milhões de euros, mas também daquilo que o Flamengo poderá ganhar no futuro para poder investir em cima do Kelvin. Flamengo e CSKA têm um bom histórico de negociação. São equipes que são bem entrosadas, diferente, por exemplo, do Zenit com o Flamengo, que os caras não se bicam de jeito nenhum. Então a probabilidade da venda do Wesley acontecer e do Kelvin chegar é grande. Nação, coloca aí nos comentários, é uma boa troca? Sai o Wesley, chega Kelvin? Coloca aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Coloquem também o placar que vocês acham que vai dar no jogo de hoje. Já falei 3-0 Mengão queridão. Essas eram as primeiras notícias que eu tinha para trazer para vocês. Não se esqueçam de votar aqui mesmo no Resenha Rubro-Negra, lá na guia Comunidade, qual seria o seu candidato favorito se você votasse no Mengão queridão. Quem você quer na presidência do Flamengo para os próximos 3 anos, 2025, 26 e 27. Comenta, curta, compartilha e fale sobre o nosso canal para os seus amigos. Insistam para que eles venham e se inscrevam aqui. Tamo juntos, nação. Beijo no coração de vocês. Excelente final de semana. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.